E sobre essa situação de incêndios em depósitos de materiais recicláveis, nós procuramos os bombeiros para saber as possíveis causas e também saber as dicas de como evitar esse tipo de acidente. Por isso, quem vai voltar a falar com a gente agora ao vivo, Tainara Raquel. Tainara, é com você. Pois é, Jordevá, muitos incêndios aconteceram aí nesse final de semana, né, em depósitos de materiais recicláveis. Na semana passada também houve incêndio, né, no Parque Altamiro Moura Rocha, né, na semana passada. E a gente quer entender por que tem acontecido tantos incêndios, qual é a motivação, será que é descuido, será que é o tempo seco? E para isso eu converso agora com o capitão do Corpo de Bombeiros, capitão Cláudio Silva. Capitão, por que tem acontecido tantos incêndios nessa época do ano? É normal ou aumentaram mesmo? Boa tarde, Jordevá, boa tarde a todos da PUC TV. Nessa época agora, o incêndio ocorre geralmente devido ao tempo seco, à temperatura alta, a grande quantidade de ventos, então muitas vezes ocorre um incêndio, mas assim, ele ocorre de forma intencional, certo? Geralmente pode ser alguma coisa elétrica, alguma coisa, mas por exemplo, incêndio de vegetação muitas vezes é uma pessoa que joga um pituco de cigarro, muitas vezes é a pessoa que põe fogo num lote para limpar, ou muitas vezes põe fogo no mato ali no próprio quintal, depois de varrer ali debaixo de uma árvore, e por causa do vento, essa fagulha vai muito longe e causa um incêndio em locais assim que muitas vezes causam perdas enormes, né? Tanto de animais ou vegetação. Então é um pouco de é um pouco de falta de cuidado, é um pouco também de descuido? Isso, geralmente a pessoa assim, olha e pensa que não vai ter aquele problema todo, né? Não vai causar esse problema todo. E o incêndio ele só precisa muitas vezes de uma fagulha, né? Uma pequena fagulha, seja um queima de cigarro, seja uma pequena fagulha, uma folha que muitas vezes queimou e ali aquela cinza vai mais longe e que provoca o incêndio em outros locais. É feito vistoria, por exemplo, nesses depósitos de materiais recicláveis para que isso não aconteça, algum tipo de situação para evitar esses incêndios? Isso, os depósitos de materiais recicláveis devem passar por vistoria, certo? E muitas vezes eles têm que ter um maior cuidado, até porque o depósito tem várias classes de incêndio, né? Ele tem desde materiais sólidos que provocam incêndio, até líquidos, gases e muitas vezes até alguns possuem até materiais ferrosos que podem provocar incêndio. Então, assim, devido à quantidade de materiais ali, eles têm que estar constantemente tomando cuidado, principalmente na parte elétrica, na rota de fuga e até mesmo nos equipamentos de proteção contra incêndio, que é o quê? O extintor, o hidrante. Então, assim, dependendo da área, tem que passar para análise de projeto, aí sim fazer a vistoria e depois esse local poderá ser utilizado. E, capitão, deixa uma dica aí para o pessoal, um alerta, né? O que a gente pode fazer para evitar esses incêndios e quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Então, há muito cuidado com equipamentos, principalmente equipamentos elétricos, nesses locais de depósito, até mesmo porque um simples equipamento elétrico pode causar um incêndio, como uma bateria, como materiais ligados, e também agir de forma preventiva, certo? Ter os equipamentos de proteção contra incêndio e pânico e principalmente o treinamento, né? Saber utilizar aqueles equipamentos. E, se possível, um depósito, por exemplo, fazer a separação de materiais, deixar o material ali 6 metros a 4 metros de distância, porque o que provoca o incêndio muitas vezes é a quantidade enorme, empilhado, e a hora que inicia o incêndio não tem como combater mais. Obrigada, capitão, parabéns pelo trabalho aí do Corpo de Bombeiros. Jordevá, então fica o alerta aí, é preciso tomar muito cuidado, realmente essa época do ano aumenta aí os incêndios, mas é preciso que tenha sido feito, que faça as vistorias, né, e tome as precauções conforme o capitão citou. Volto com você.